Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado, e nossa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos celebrando o 13º domingo do tempo comum, e o Evangelho nos traz a notícia de duas mulheres que são curadas por Jesus. São os milagres de Jesus que comprovam a chegada do reino de Deus. Marcos mostra a ação de Jesus através da sua palavra, através das suas obras. Eu sou o professor Jairto Braga, sou teólogo da paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Genibaú, e trago todos os domingos essa reflexão para todos nós. A primeira leitura é do livro da sabedoria e tem uma mensagem riquíssima para nós. Eu até separei aqui para ler, para nós compreendermos a reflexão. Deus não é o autor da morte. A perdição dos vivos não lhe dá nenhuma alegria. Ele criou tudo para a existência e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. E a morte não é a rainha da terra, porque a justiça é imortal. Esse é o capítulo 1, lá no final do capítulo 2, no final do capítulo 2 ele diz: ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem da sua própria natureza. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio provalarão, ou seja, ficarão na morte. Gente, a comunidade judaica tinha uma concepção teológica de castigo, de morte, ou seja, que o pecador ele não tinha esperança de vida, morreu, acabou-se. E Jesus traz para nós uma nova reflexão. O livro da sabedoria ele é o último livro do Primeiro Testamento. É o último, é escrito já próximo ao nascimento de Jesus, já nos últimos anos. O autor é uma pessoa judaica, é uma pessoa de conhecimento judaico, muito sábio, e que traz em seu livro, traz no livro da sabedoria, ele tem um cunho também político, ele tem um cunho de renovação, de mudanças, essa concepção de que o pecador ele pode mudar, ele pode se salvar. Condenado é o pecado. Portanto, ele representa um rosto de Jesus gerador de vida e contradiz totalmente essa concepção de morte eterna, que não tem jeito. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, como diz o texto. Nós fomos criados para a imortalidade, mas foi o pecado que nos levou à morte. Lembra aquele texto que foi lido um domingo atrasado, eu acredito que foi, sobre Adão e Eva? Havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, e havia a árvore da vida. A árvore da vida é a imortalidade, a vida eterna. Deus nos criou para vivermos sempre eternamente. Mas, infelizmente, nossos ancestrais preferiram desobedecer a Deus, preferiram o pecado, a desobediência, e isso gerou o pecado. Portanto, a morte física não é o fim. Nós adormecemos para acordarmos em Jesus, para vivermos eternamente com Jesus. Isso para os que acreditam. Esta é a primeira leitura do livro da sabedoria. A segunda leitura, Paulo nos traz também composições de vida. Paulo nos traz a partilha, a caridade, a solidariedade. Paulo faz uma campanha de arrecadação na Ásia Menor, naquelas comunidades,
para ajudar a igreja de Jerusalém, que estava passando dificuldade, né? Estava com problemas. É a prática da partilha, da ajuda, da solidariedade. Muito bem ensinado por Jesus, muito bem seguido com o que Jesus falou. Então Jesus Cristo é um exemplo. Né? Paulo mostra que Jesus Cristo se fez pobre, se esvaziou de si, de sua divindade, para ser pobre como nós, para nos enriquecer da sua pobreza. Então, em Jesus, nós somos ricos. Não é a riqueza desse mundo, nada desse mundo. Então, nós precisamos ter solidariedade, precisamos ajudar, sermos caridosos uns com os outros. Vocês perceberam que nós continuamos lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Uma comunidade complicada, difícil, de conflitos, de desunião, mas Paulo continua firme e forte. Confiante, com fé, que tudo vai dar certo. Porque Jesus é o modelo. Jesus é o Salvador. Marcos continua na sua teologia, de não dizer quem é Jesus. Nós precisamos descobrir Jesus através dos ensinamentos. Nós precisamos conhecer Jesus através dos milagres, através da sua palavra. Por isso que ele vai pedir sempre o silêncio. Nós temos no evangelho de hoje a cura de duas mulheres, que tem em comum o quê? O número 12. Uma 12 anos com hemorragia e a outra uma adolescente, 12 anos, que para os judeus a partir de 12 anos já se tornava moça, que vem a falecer. Quais são os ensinamentos que podemos trazer dessa passagem? O número 12 é o número que representa as 12 tribos de Israel, que representa o povo de Deus. E tem uma finalidade catequética esse texto. Olha para nós catequistas como é importante. Passar confiança, fidelidade. Esse todo é o início do encontro. Aquela mulher, no meio da multidão, confiou, acreditou. Se eu tocar, eu vou ser curada. O ser curada e o levanta-te, Talita cumi, que Jesus disse para com a menina, com a adolescente, é a mudança, é a transformação, é a confiança, é uma expressão imperativa em que Jesus coloca ser curada. Ou seja, aquela mulher foi recuperada em sua dignidade. Aquela menina foi recuperada em sua dignidade. Porque na concepção judaica, as mulheres que não poderiam conceber, dar à luz, eram tidas como amaldiçoadas, ventre seco, eram humilhadas, eram destratadas, porque não davam, não procriavam, não engravidavam. E Jesus vem com essa nova mentalidade de recuperar a dignidade da pessoa humana, em todos os sentidos, não só com as mulheres, não só com os homens. Você vê que na trajetória de Jesus, ele sempre dá uma evidência às mulheres. Por quê? Porque as mulheres eram colocadas de lado, as mulheres eram desrespeitadas. Portanto, Jesus é o Senhor da vida. Levanta-te. É o Senhor da ressurreição. Jesus mostra ali que ele é o Deus da vida e não da morte. Pedro, Tiago e João devem ficar em silêncio. Ainda vão passar pelo processo da transfiguração. Ainda vão conhecer a divindade de Jesus. E só quando Jesus ressuscita é que eles poderão se manifestar. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados nessa liturgia desse 13º domingo do tempo comum a nos levantar, a sair do nosso comodismo, a sermos solidários, a irmos ao encontro do outro. Jesus vai ao encontro do povo. Olha que Jesus está de comunidade em comunidade, de região em região.
Jesus está levando essa mensagem salvífica libertadora e que nós todos devemos acreditar. Então, as atitudes da comunidade, as atitudes do povo são bem diferentes, né? Uns têm fé, outros não têm fé, uns ficam na dúvida, é ou não é, né? Outros, como nós já vimos em passagens nos domingos anteriores, atribuem que é em nome do Beelzebul. E aí eu chamo a atenção para nós. O que dizer do período pascal? Permanecer no amor de Deus. É onde nós devemos permanecer. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, vamos permanecer no amor de Deus, exercendo o amor, a caridade, compreendendo os irmãos, entendendo uns aos outros, construindo família de paz, família de diálogo, família de entendimento e de compreensão. Este é o convite da liturgia para todos nós. Levanta-te, vamos caminhar, pois Jesus não é da morte, Jesus é da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe de Deus, Maria Santíssima.